Sei que vocês já devem estar um pouco cansados também. Então, hoje a gente vai entrar seguindo, né, na verdade, o raciocínio. A gente vai entrar um pouquinho nessa parte das operações, que seriam operações com impostos, mais especificamente o caso do ICMS. Tá? Eu trouxe aí um resumo do que a gente viu até agora, que é basicamente como funciona a contabilidade, belezinha? A partir daí, eu preciso entender que existem alguns desdobramentos com técnicas mais avançadas que vão complementando aquela ideia geral. Para que serve contabilidade? Para gerar informação. Né? Ela vai pegar um dado, vai processar esse dado e vai transformar ele em informação. Para quem trabalha com a administração, de modo geral, seja tomando decisões ou auxiliando nesse processo, né, acaba sendo extremamente necessário conhecer essa linguagem, porque senão você fica perdido. Você trabalha com uma linguagem que não é a da administração, né, que acaba sendo como se fosse uma outra coisa, mas na verdade elas são irmãs, se complementam, né, e tecnicamente se ajudam muito, porque do mesmo jeito que as técnicas da administração vão ajudar uma empresa a crescer, a melhorar a sua dinâmica, a gente vai ter a informação contábil complementando essa tomada de decisão, tá? Então, o que a gente vai entrar agora é nada mais, nada menos do que uma continuidade desse processo. Relembrando, o que eu preciso fazer passo a passo? Livro diário, razão, balancete, que a gente não está fazendo, tá? Mas como eu coloquei à disposição, ninguém pediu, então também não provoquei mais. Mas se precisarem de ajuda para entender o que é balancete, estou à disposição de vocês. Balancete e livro razão são coisas diferentes, tá? Eu só não estou cobrando, é uma questão de tempo e habilidade mesmo, da prática do negócio. Para mim, eu entendo que é suficiente se você conhece o livro razão, você vai estar treinando o balancete de maneira indireta. A RE, para fazer o quê? Uma DRE, uma demonstração do resultado, ou E, né, um balanço patrimonial. Cada um com a sua finalidade, como a gente viu nas aulas anteriores. E aí a gente chega, então, à ideia de impostos ou tributos, ou, enfim, como que isso se relaciona com a contabilidade. Nós vamos focar no ICMS, mas saibam desde já que ele não é o único, obviamente, né? Acredito que alguns de vocês talvez já tenham um certo contato com o ICMS, talvez até mais avançado do que a gente vai treinar, não tem problema. Eu vou passar de um jeito muito simples, simplório mesmo, muito básico, que é para quê? A gente tem um fundamento bacana, uma ideia geral legal, e aí depois, lá na frente, se você quiser se especializar, enfim, né, aperfeiçoar o conhecimento, perfeito. Mas não dá para trazer um curso específico só de ICMS ou de outros tributos de modo geral, porque humanamente aqui não caberia, né? A gente não teria tempo para estudar tudo isso. Então, o que eu faço? Enxugo ao máximo ali para ter uma prática que comece a dar essa noção do que você vai precisar depois para a vida real, né? Para a quantidade de regras que existem dentro dessa ideia de operações com mercadorias, né? A compra e venda, ou prestação de serviço, ou a parte industriária, né? Então, de modo geral, a gente sempre vai vendo um panorama mais amplo para poder ter a base. Depois, aprofunda ali o conhecimento. Então, por que o ICMS? Porque ele é o mais comum e praticamente todas as empresas vão, de uma maneira ou de outra, serem influenciadas por ele. Tá? E pela sua complexidade, é bacana começar a mexer com ele, a entender um pouquinho desses conceitos, porque eventualmente, se você for criar a sua empresa, você vai, de certa maneira, estar sujeito ou a um tributo de prestação de serviço, a um imposto, mais especificamente, ou ao ICMS, se você for realizar compra e venda. É claro que, você fazer o parênteses aí, existem N situações na legislação, então pode ser que o seu caso seja um caso à parte, tá bom? Mas vamos, hipoteticamente, aqui entendendo esse conceito. Primeira coisa, eu preciso saber, para quem nunca viu nada, é um imposto. Eu deixei nos slides, eu não vou aprofundar muito, mas basicamente imposto é um tipo, né, uma espécie de tributo, tem lá toda uma construção teórica legal para explicar o que é cada uma dessas coisas, mas é um imposto popularmente conhecido, né, que vai incidir sobre o quê? Compra e venda de mercadoria e alguns tipos de serviços, né, que a gente não está usando, mas existem alguns serviços de comunicação, por exemplo, que vão ter ICMS. E aí ele faz, dentro, pelo menos da legislação atual, a possibilidade do que a gente chama de abatimento. Então nós vamos concentrar nessas duas situações. Vocês viram na primeira aula que a gente criou uma empresa para ter uma noção do que é patrimônio, que não é só dinheiro,
né? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. E este patrimônio, dentro desses conceitos, ele vai ter ali uma construção que envolve também conhecer sobre tributos e impostos, que normalmente a gente vai chamar isso de passivo. Só que a legislação tem as suas variações e o caso do ICMS é bacana de se estudar porque ele permite o abatimento, como a gente vai chamar, a compensação de crédito. E a gente vai ver passo a passo o que é essa situação, tá? Como eu falei, eu não vou aprofundar aqui, mas visão geral, tá? Os slides vão ficar disponíveis para vocês. Eu trouxe o artigo 3º do Código Tributário Nacional para relembrar o que é tributo. Dentro do tributo, a gente tem, então, o imposto, que seria uma forma, uma espécie de tributação, né? O porquê do Estado cobrar isto. E neste caso aqui, como a gente viu, a gente vai tratar com o ICMS, que vai existir ou vai incidir na linguagem tributária quando? Quando eu tenho compra e venda de mercadoria. Mais especificamente do que compra e venda, circulação, né? Aí, só daí já tem uma gama de coisas que a gente pode estudar. Mas, basicamente, eu trouxe aqui, ó. Na prática, isso vai significar o quê? Que cada imposto... Ah, professor, eu queria saber mais sobre o IPVA. Então, eu vou ter que ir lá na lei estudar sobre o IPVA, né? Junto com doutrinas e outros textos que não o da lei, que vão me ajudar a entender por que ele existe, qual a função social dele, se ele tem, se ele é um tipo mesmo de imposto, se ele é algum tipo de contribuição e etc. Todas essas variações. Mas, de modo geral, é o quê? Cada imposto vai ter uma situação diferente, no sentido empresarial aqui, né? Lembra que a gente é sempre a empresa, para existir a obrigação por parte do contribuinte. Então, quem é o contribuinte nessa situação? Que, da ótica que nós estamos vendo, nós para o Estado, ok? O contribuinte é a empresa, ou seja, somos nós nesse momento. E como a gente vai falar de ICMS, a gente precisa contribuir ou pagar, no popular, o imposto, especificamente quando houver a circulação de mercadoria. Essa é a visão geral que eu quero que vocês tenham de começo, até porque, não sei se vocês tiveram aula, mas eu acredito que sim, de direito empresarial e tributário, se vocês tiveram, vocês viram tudo isso e lembram perfeitamente, né? E o caso específico do ICMS, para quem também nunca viu, ele está constitucionalizado, ou seja, ele vem da Constituição, e ali está descrito que é uma competência do Estado, logo, Distrito Federal também se enquadra, que haja essa possibilidade de tributar, né, ou seja, criar um imposto sobre a circulação de mercadoria. Isso vem justamente de uma competência da Constituição pré-estabelecida aos estados, né? O texto constitucional diz que o Estado de Mato Grosso pode instituir um imposto sobre circulação de mercadorias. E como bom Estado, bom governo, o Brasil, né, o que o Brasil mais sabe fazer é instituir impostos. Não podia ser diferente, né? No Estado de Mato Grosso, a gente tem o ICMS e, detalhe, cada um destes possui o seu próprio regulamento. Eu deixei aqui para vocês disponível, também não vou entrar no mérito hoje, mas para quem gosta do assunto, precisa o quê? Para conhecer profundamente, para ler profundamente, estudar o regulamento do ICMS dentro do estado que você trabalha ou vive, né? Então, para saber quais são as situações, quais são as variações, a gente estuda a legislação. É por lá que o estado institui esse imposto. E essa legislação no estado de Mato Grosso é conhecida como regulamento do ICMS. Eu trouxe aqui o consolidado, né, com os decretos e as alterações mais recentes, mas está disponível para vocês no site da Cefaz, pode acessar direto nesse link que eu deixei aqui, ok? Basicamente, o que eu tenho que saber é que, se eu estou falando de um caso real, que eu vou analisar ali a minha empresa, que executa a circulação de mercadoria, né, compra, vende e tal, como é que eu vou saber se eu me enquadro dentro dos aspectos do ICMS? Eu vou para a legislação. Nós vamos partir de um princípio, por questões óbvias, que eu já vou pré-estabelecer essas regras, né? Então, todos os detalhes, quando acontece, como fazer, isso já vem pré-formado para vocês. O que eu quero dizer com isso é que, na prática, vocês poderão ver situações diferentes daquela que a gente vai aprender. Então, seria como se essa aqui fosse o mínimo do mínimo, e aí, conforme você vai lidando com essa experiência desse imposto ou de outros, você vai vendo que existem situações, mas aqui muda, ali tem outra regra,
essa empresa se enquadra de um jeito diferente, porque ela tem um outro, né, uma outra característica que está prevista em lei. Então, como o cenário ele é gigante, não teria como eu trazer todas essas hipóteses, tá? Até porque eu não sou nenhum especialista em tributação, imposto, enfim. Então, eu deixo aqui para vocês, se quiserem aprofundar. Resumindo o papo, o Estado vai ter o direito de tributar, se ele quiser, pelo menos até hoje eu nunca vi o Estado não querer, conforme as suas atribuições constitucionais, seja a Constituição Federal ou a Constituição do Estado de Mato Grosso, no caso nosso aqui, né? O ICMS, que é o que nos interessa, ele vai ocorrer quando uma mercadoria ou alguns tipos de serviços circulam. O que é circular? É sair do ponto A para o ponto B. Só isso já gera uma polêmica imensa, né? E o que significa isso? A gente vai ter, então, a empresa pagando o ICMS quando ela compra e pagando quando ela vende. E aí, como isso parece, de certa maneira, ilógico, o Estado, ele reconhece que a gente possa executar uma coisa chamada crédito, ou, muitas vezes, também chamada de compensação. E isso é um conceito que é bacana a gente começar a compreender, começar a mexer com ele, ver do ponto de vista contábil, para depois tomar melhores decisões com isso no sentido da administração de modo geral, tá? Então, é permitido que a empresa pague o ICMS na compra de uma mercadoria que ela pretende revender, importante isso, utilizando esse valor pago posteriormente como uma espécie de crédito. O que seria isso na prática? Ela vai poder abater uma coisa da outra. Então, se ela paga quando ela compra, ela vai vender isso mais caro. Aí, consequentemente, o imposto vai ser relativamente mais caro, né? Ela vai ter que pagar de novo, porque ela tira ali daquele valor que ela recebe. E aí ela faz um abatimento nesse processo. Então, a gente vai ver cada uma dessas etapas, tá bom? Tô indo rápido nos slides, que é só para mostrar como é que vai ser o exercício aqui, e depois vocês podem olhar com calma, se aparecer dúvida sobre alguma coisa, é só me chamar. Então, qual é a lógica por detrás desse processo? Compra e venda de mercadoria, e se há uma compra e venda, há o imposto. Se há o imposto, eu preciso contabilizar ele, como parte das obrigações da empresa. Percebem a conexão? A empresa não tem um conjunto de bens, direitos e obrigações? O imposto, na perspectiva da empresa, é o quê? É uma obrigação que ela assume quando ela resolve executar suas funções, né? Suas operações, digamos assim, suas atividades. Então, se eu circulo mercadoria, ou seja, compro e vendo, eu vou ter que pagar o ICMS. Se eu vou ter que pagar o ICMS, eu estou assumindo uma obrigação perante o Estado, ok? Assim, enquanto houver a lei, obviamente. E aí eu digo aqui que as alíquotas variam conforme o tipo de operação, tem a tabela, né, e existem muitas tabelas diferentes, elas normalmente, o que você acha na internet, na verdade, acaba sendo uma tabela que compara as operações interestaduais e intra, mas faz isso de uma maneira meio geral. É importante saber e deixar claro aqui que quando a gente vê uma dessas tabelas, muitas das vezes ali não é especificado o tipo de produto. Então, eu posso ter o Estado cobrando o ICMS de sei lá, 10% sobre garrafa d'água, e aí ele olha e fala assim, então, garrafa d'água é menos essencial que a garrafa de café. Ok, se a garrafa d'água é menos essencial, ele cobra mais, porque ele julga que isso é menos necessário. E outras situações que ele vai avaliando. Então, é muito comum que a gente tenha imposto muito alto em bebida, em alguns produtos de beleza, né? Porque o Estado fala assim, olha, você sobreviveria sem isso. É curioso que quando a gente começa a estudar, e aí você descobre lá, por exemplo, que o desodorante que você paga tem ICMS e o Estado trata isso como um produto que não é tão necessário assim. Né? Tá certo que agora cada um está na sua casa, mas eu costumo brincar com isso na sala e pergunto assim, pois é, então, se o desodorante não é tão essencial, né, só dando um exemplo genérico aqui, por que todo mundo usa? Como que seria o mundo no estado de Mato Grosso, que a gente vive aqui, pelo menos a nossa cidade, né? Metade do ano é 40 graus, metade do ano é menos 10, né? Quando resolve esfriar. Brincadeiras à parte, mas como é que você viveria numa... Imagina Cuiabá, né? O pessoal lá tudo circulando pelas ruas, enfim, fazendo seus trabalhos, e todo mundo fala assim, não, então, desodorante não é essencial, não é um negócio que a gente precisa para sobreviver. É meio relativa essa discussão, eu sei, mas é um ótimo exemplo para ver, assim, que
a falta de conhecimento sobre certas coisas mostra que, às vezes, o Estado ele pode estar abusando, né, nas suas possibilidades, porque você, cidadão, não conhece seus direitos e seus deveres, não conhece a lei, não conhece por que aquilo está sendo cobrado. E é justamente por parte desse princípio que eu trago aqui. Então, retomando a ideia, o Estado ele vai ter uma variação muito grande nessa cobrança, né? E aí ele mesmo se organiza, ele fala, ó, produtos dessa categoria, para esse fim, vão ter essa alíquota. Produtos de outra categoria vão ter outra alíquota. Um computador vai ter X%, uma outra mercadoria, como um lápis, vai ter outros percentuais, e assim sucessivamente. A forma como ele faz isso é que gera muita discussão. E a gente não vai entrar, eu vou passar para vocês uma ideia fixa, uma alíquota fixa, inclusive, para simplificar o processo. A hora que você dominou isso aí, você vai avançando, como eu já disse várias vezes. Então, o que eu preciso saber é que o que a gente vai chamar de operação nada mais é do que essa compra e venda. E ela pode ser de dentro do Estado para dentro do Estado e de fora para dentro, ou de dentro para fora do Estado. Né? A intra-estadual e a entre Estados, ok? Então, sabendo disso, você já tem um panorama geral do que é o ICMS e como ele funciona. A base de cálculo, o valor da operação, como a gente vai ver um exemplo bem simples aqui, a alíquota vai variar, mas o professor vai passar uma específica para padronizar o raciocínio, e aí, então, sabendo disso, eu já consigo começar a colocar isso em prática. O cálculo e a contabilização do ICMS, assim como de muitos outros impostos, depende de um raciocínio que parte daquele princípio. Permite compensação, que é esse abatimento? No caso do ICMS, a gente está vendo que sim. Né? Existem regras na lei para isso, deixando claro, a gente não vai abordar, mas todas as operações eu vou deixar que vocês façam para praticar isso. Então, o que é a operação? É a compra ou a venda da mercadoria. Ponto. E aí, para achar esse crédito, que é quando eu compro, né, quando eu vou fazer a compra, eu vou chamar isso de ICMS a recuperar, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços a recuperar, ou seja, eu vou recuperar aquele dinheiro que eu gastei a mais, ou dentro daquele valor. Eu faço uma lógica muito simples. Por exemplo, comprei uma garrafinha de água por R$1.000. Eu vou achar, de acordo com esse montante, o valor da operação, os R$1.000, a minha alíquota e aplicar uma sobre a outra. Então, dentro dessa alíquota, eu vou ter um resultado que vai ser o crédito ou o ICMS a recuperar. Ou seja, o valor da operação menos o ICMS vai ser o valor que vale, então, a minha garrafinha d'água. Já eu vou dar um exemplo mais prático com cálculo, tá? Aqui na tela para vocês me acompanharem no raciocínio. E na venda eu preciso lembrar do quê? A gente já aprendeu os dois princípios básicos. Recebimento da receita, que é um débito e crédito. Baixa no estoque, que é outro débito e crédito. O que vai acontecer agora? A gente vai adicionar outras duas operações, dois débitos e créditos, respectivamente. Então, primeiro eu vou achar um ICMS a pagar e depois eu vou fazer o abatimento nesse raciocínio do exercício. Então, vai continuar a mesma coisa. Cria a empresa, compra patrimônio, compra mercadoria para revenda, tem imposto a pagar, certo? Ou a recuperar, neste caso. E aí, depois faz a venda. Vem o imposto a pagar e, junto com esse imposto a pagar, abate uma conta pela outra, passo a passo, como a gente vai ver, para poder executar, então, o cálculo final de quanto eu devo. Né? O raciocínio disso aqui é muito simples. Eu fui lá numa empresa, comprei R$10 e fiquei devendo lá 5. Quanto que eu tenho que pagar se eu for lá hoje e pagar 2? Então, eu devia 5, já paguei 2, fica faltando 3. A lógica, o raciocínio não é nada mais complexo do que isso. É literalmente uma compensação, né? Uma diminuição de um pelo outro, ok? Então, para fazer o raciocínio do cálculo em si, os slides vão ficar disponíveis, o exemplo também. O que a gente precisa saber? O valor da operação, por exemplo, aqui, uma compra de R$1.000. Eu vou dizer para vocês que a alíquota fixada nessa operação é de 17%. E aí você precisa fazer o raciocínio do débito e crédito, que é o quê? Separar o valor da mercadoria, lembra, estou comprando uma garrafinha, R$1.000. Quanto que ela vale efetivamente? Dentro desses R$1.000 que eu estou pagando, existe o imposto embutido. Então ele já está lá. Esses R$1.000 não é o valor da garrafinha, é a garrafinha mais o imposto. Então o que a contabilidade faz é separar uma coisa da outra.
Como que a gente faz esse raciocínio? Valor da operação, R$1.000, menos o cálculo do ICMS, que foi 1.000 vezes os 17%, né? Ou seja, R$170, igual vocês estão vendo aí. O que sobra nesse raciocínio? R$830 é o valor do meu estoque naquele momento. Isso vai ser importante porque lá na frente o valor do estoque é usado para a gente dar baixa nele. Lembram disso? Então todos os processos estão interligados, ok? Raciocínio muito simples seria esse. Comprei por 1.000, quanto que eu gastei? R$1.000. Então saiu do meu banco, leiam ali no débito e no crédito. Crédito banco, R$1.000. Saiu do meu banco quanto? R$1.000. O que veio para mim? Uma garrafinha. Essa garrafinha vale quanto? Quanto é o meu estoque? 830. Por quê? Porque na metade do caminho ficou lá para o meu fornecedor R$170 de imposto para ele recolher para o governo. Acontece que para ele recolher ele tem que cobrar de mim. E aí eu já paguei. Então, na verdade, não veio 1.000 de mercadoria, veio menos. Isso é o que geralmente se chama, né, nas doutrinas, na literatura, de imposto embutido. Tá? É o caso do ICMS, quando ele dá essa possibilidade de crédito a recuperar. Então, eu vou chamar isso de ICMS a recuperar. Por quê? Porque eu vou recuperar esses R$170. Porque, de fato, eu gastei eles. Então, ele tem que fazer parte. Mas eu preciso que isso aconteça dentro de um processo que não um arbitrário meu, que não uma escolha minha, pura e simplesmente. Todo mundo tem que fazer o mesmo processo. Como que isso é feito? Na hora que eu for fazer a venda, eu vou então refazer os cálculos. Para refazer esses cálculos, eu preciso ter as informações anteriores mais o que aconteceu na venda. Então, por exemplo, venda de toda a mercadoria em estoque por R$4.000, também à vista, alíquota 17%, como vocês estão vendo. O que acontece aqui? Primeiro passo, recebimento da receita, dinheiro do cliente entrando. Quanto que ele me pagou? R$4.000. Onde é que eu vou guardar esse dinheiro? Leia-se débito e crédito no banco. Ponto. Segundo passo, vou lá no meu estoque, pego a mercadoria e entrego para o meu cliente. Aí vejam, qual é o valor que estava no meu estoque? Não são os R$1.000 que a gente comprou. É aquele valor já deduzido o imposto, R$830. Ok? Então, valor do estoque, 830. Débito CMV, como eu já expliquei para vocês, é quanto me custou na mercadoria vendida, neste caso. Para daí depois, até aqui é a mesma coisa, né? Só o valor do estoque que mudou. Para daí depois fazer o que de fato interessa. Terceira, despesa com ICMS, que é o cálculo do valor do ICMS na hora da venda. Como é que o professor achou esses R$680? Peguei os 4.000, que é o valor que a gente vendeu. Qual foi a alíquota? 17%. Como que eu faço esse cálculo? Um vezes o outro. 4.000 vezes 17%, R$680. Então, aí eu faço um débito e crédito para isto, para identificar, olha, eu estou tendo uma despesa e um ICMS a pagar. As duas coisas acontecem simultaneamente. Então, eu vou ter uma despesa com ICMS, eu vou ter um gasto com ICMS. Qual é a origem desse gasto? É o chamado ICMS a pagar. Por quê? Por que ele vem como crédito neste caso? Porque ele, de fato, é a origem da despesa. Sem ele, não existiria despesa. Logo, o raciocínio é, se não houvesse imposto a pagar, se não houvesse na lei o imposto a pagar, não teria despesa com o ICMS. Então, débito, despesa com ICMS, crédito, ICMS a pagar. Isto é uma terceira etapa, digamos assim, como eu estou falando para vocês nesse roteiro. E aí, por fim, eu vou fazer um cálculo de abatimento, porque eu não vou pagar para o governo R$680. Ora, se eu já comprei, gastei com o mesmo imposto, agora eu não vou pagar os 680. Eu vou pegar isso que eu achei de R$680 e tirar o que eu já paguei antes. Quanto foi que eu paguei antes? R$170. Então, aqui, inclusive, já existe um jogo de débito e crédito que vocês vão ter que ver na prática para ficar mais fácil. Tá? Mas percebam que, assim, de fato, quanto que eu vou pagar lá na frente para o governo, no mês que vem, vamos supor? 680, que foi o que eu devia da venda, menos os 170, que foi o que eu gastei na compra. Eu junto um com o outro para fazer o abatimento, e aí o que sobrar, a diferença disso, é o que de fato eu vou pagar. Onde é que vai vir essa informação?
no meu livro diário, no meu livro razão e depois no meu balanço patrimonial. Junto com tudo isso, a gente tem uma outra, que é a DRE, né, uma outra demonstração, e vai mostrar isso num sentido mais econômico, como a gente está treinando agora. Então, basicamente, o raciocínio do ICMS, por mais difícil que possa parecer agora, eu preciso que vocês apenas se atenham a esse roteirozinho, porque uma hora que a gente pegar essa mecânica, daí você consegue fazer os outros, né, aquelas outras situações, se é para compra de imobilizado, se é de fato estoque, se é estoque para revenda, etc, etc, etc. O que eu faço com o frete? Existem muitas dúvidas, mas se você pega essa base, essas outras questões meio que vão se desenvolvendo mais facilmente. Tranquilo? Muita coisa, muito rápido, molezinha, estão prontos para fazer uma prova já? Quando que é a prova? Como é que tá a cabeça de vocês aí? Bueno. Judia, muita né? informação, professor. Professor, só voltando um pouquinho não, bem lá na frente, surgiu uma dúvida para mim essa semana, durante a semana. Como que eu faço para saber qual que é a minha margem de contribuição? Como que eu faço o cálculo? Porque eu estou começando a precificar certo as coisas aqui da malharia, que a gente está fazendo meio de cabeça, né? Uhum. E aí, essa semana eu peguei para precificar certo. Como que eu faço para saber qual que é a minha margem de contribuição? Você já tem o preço de venda? A gente faz meio por cima, assim. Aí você quer descobrir esse que está sendo aplicado, é isso? Isso, eu quero saber se eu estou colocando o preço certo. Tipo assim, se eu estou mesmo colocando igual uma calça de brim, a gente faz 45 a 50 reais. Eu quero saber se eu estou colocando o preço certo mesmo. Tá. O conceito da margem de contribuição é o seguinte, Stephanie. Você vai ter preço de venda, que é o que também a gente chama de receita, mas pensa em preço de venda, menos custos e despesas variáveis. Ou seja, separa só o que é variável dentro desse processo. O que é custo variável? É aquilo que você gasta no processo de fabricação, se houver algum. O que é despesa variável? É aquilo que você gasta no processo de fabricação para a realização da venda. De fabricação não, para a realização da venda, desculpa. Então, custo, fabricar. Despesa, realizar a venda. Esses dois a gente chama de variáveis porque o raciocínio seria o seguinte: se você produzir uma unidade, ele vai ser um valor. Né? Vamos supor que seja R$5 é o que você gasta. Não precisa nem separar aqui que é custo e despesa, mas tudo que você gasta para fabricar ou produzir e vender, certo? Todo esse processo. Aí, se você faz com uma unidade, vamos supor que você gaste R$5, correto? Isso seria o seu custo de despesa variável. Ou seja, separa os fixos, que é aqueles que não mudam. Se você produzir 2 unidades, você vai gastar 5 na primeira, 5 na segunda. Qual é o seu custo de despesa variável? 10. Só que, por exemplo, o aluguel vai ser um custo ou despesa fixa que você vai ter independente da quantidade produzida. Por isso que a gente faz todo aquele processo de separação desses itens. E aí, margem de contribuição aparece quando? Quando eu sei preço de venda menos custos e despesas variáveis. Isso é a margem de contribuição, ou seja, quanto sobra naquele produto para o pagamento do que a gente chama de custo fixo. E aí, tem acho que no primeiro exercício, no primeiro lá, eu não lembro em qual exatamente que eu passei, mas vai ter uma coisinha que eu chamo de prova real, lembra? Sim, eu lembro. É aquilo lá. É uma DRE, só que de uma única unidade, você vai fazer passo a passo. Aí você só muda os itens de acordo com o que você tem aí, né? Mas você vai ver que você vai gastar lá, sei lá, se você estima ali alguns reais de imposto, se você estima ali algum, sei lá, um custo por causa do tecido de R$5. Tem que tentar achar esses valores o mais preciso possível para você poder aplicar aquele raciocínio. Mas a prova real serve para isso. Você saber que entra 10, você vende a 55, né? Gasta ao todo R$40. Quanto sobra? 15. R$15 é a sua margem de contribuição a cada unidade vendida. Esses 15 é o que você vai chamar de margem de contribuição.
Tá. Porque eu queria fazer agora, porque agora a gente está com o CNPJ, né? Finalmente a gente abriu o CNPJ. E aí, tipo assim, eu tenho agora imposto para pagar, o tecido subiu, e a gente vai sempre muito por cabeça. Entendi. Não, mas eu Então, vou fazer. o processo é aquele, qualquer coisa você me manda os materiais e informações que você tem e eu tento dar uma ajudada. Beleza, Tá? Não tem professor. problema não, é só me chamar lá no WhatsApp depois a gente vê. Beleza. Porque eu tô Tá bom? fazendo aquele que você me ensinou aquela vez, né? Que é o markup mesmo. Daí eu coloquei uma margem de contribuição de Isso. 20%. Mas eu não sei se está certo. Pronto. Aí você consegue, inclusive, testar qual vai ser o preço final e saber se o mercado vai aceitar isso ou não. Se der lá R$100, você sabe que não vende. Então, aí o que você tem que diminuir? Ou a margem, ou o custo, ou a despesa, de alguma maneira precisa reduzir alguma coisa. Tá. Professor, Mas a gente vê assim, só me cobra, tá? Me chama. Se eu fizer, tipo Pode assim, falar. o markup ele já me dá o preço de venda que eu preciso vender o produto. Eu não preciso colocar, tipo assim, uma margem de lucro em cima. Ele vai te dar até a margem de contribuição. Se você quiser um lucro, aí você está imaginando que você está pagando custos e despesas variáveis e custos e despesas fixas. Aí o que sobra disso é lucro. Tem uma diferençazinha. A margem de lucro ela é um pouquinho além da margem de contribuição. Beleza. Obrigada. Tá? Mas a gente vai, eu tento ajudar no que eu puder. Beleza. Os demais aí, algo sobre, tá tranquilo, tá sossegado. Eu vou deixar para vocês esse exercício aqui, tá? Para começar esse raciocínio. E aí é o que eu falei antes, ó. Vocês podem reparar que a estrutura dele é a mesma. Significa o quê? Primeiro vai ter que criar a empresa, fazer o débito e crédito, como está aqui, ó. Todo aquele raciocínio, que é o que vocês pediram, vai ficar na mesma forma. Débito e crédito para integralização de capital, compra de veículo, imóvel, compra de mercadoria. Opa, aqui já vai ter que começar a ter esse cuidado com o quê? Com o raciocínio que a gente fez. Então, se eu estou comprando mercadoria no valor de R$7.000 à vista, com o ICMS incluso. O que vai significar esse raciocínio? Se tem ICMS incluso, eu preciso saber qual é a alíquota. Eu venho aqui no exercício que o professor passou, tabela ICMS. Alíquota de compra e venda, 17%. Ou seja, desses R$7.000, eu estou pagando 17%. Não é a mais, tá? Não confundam, porque às vezes vocês podem achar alguns outros raciocínios que vão ensinar a colocar além do preço da operação. Aí é outra situação, é outro tipo de exemplo. Tá? Existem várias formas de se fazer isso, por isso que a gente já está colocando ele dentro do preço da compra, para não haver confusão. Então a gente vai diminuir primeiro. Se eu estou comprando 7.000, estou gastando 17%, qual é o ICMS que está ali naquele valor? É isso que vocês vão ter que descobrir e fazer o lançamento no débito e crédito, conforme a gente viu. Então, aqui, por exemplo, operação número 4, só para fazer o raciocínio, ó, valor da compra, alíquota 17%, ICMS a recuperar, cuida bastante com esses termos, 1.190. Ok, então agora eu sei o valor do meu estoque, o valor do meu ICMS, se eu somar os dois, eu tenho então, de fato, quanto saiu do meu banco, os R$7.000. Assim como eu expliquei para vocês ali rapidinho no slide. É só isso que tem que fazer, professor? Como é que o senhor achou esses 1.190? Multiplica um pelo outro. Simples assim, para começar realmente no feijão com arroz, e aí depois a gente pode tentar discutir outras questões. Beleza? Professor, o ICMS a recuperar, ele vai ficar em que lado do balanço patrimonial? Ele fica no ativo ou no passivo? No ativo, ele é categorizado como um direito. Mas vocês vão fazer, por exemplo, quando que o ICMS a recuperar, ele ficaria aqui, ó, tá? Ah, tá, embaixo de estoque. Isso, exatamente. Ele vem aqui porque ele é um direito. O a pagar vem no passivo. Deixa eu virar para cá. No passivo porque ele é uma obrigação.
tá? Então, segue o mesmo raciocínio. Só que, normalmente, nos exercícios que eu vou passar, ele vai ficar aqui com o valor zerado, junto com o estoque, porque a gente compra e vende tudo dentro do mesmo mês. Então, por exemplo, se eu comprasse hoje 10 mil reais, eu ia ter um valor de mercadoria e um valor de imposto a recuperar. Mas se eu não vendo esse mês, ia para o mês seguinte. E aí eu faria um balanço com esses valores aqui, o meu estoque lá, né, o valor X dele, e o imposto também desse jeito. Beleza? Beleza. E na RE, ele continua... Aí, quem... ela é maior agora. Pode falar. Não, ela é maior agora do que no primeiro semestre. Mesma coisa, mesma estrutura. Inclusive, eu vou passar para o pessoal aqui, mesma estrutura. Tá. Só toma cuidado que quem se envolve na DRE é a despesa, tá? A gente tem que olhar isso aí com calma. Despesa total. Isso, não, é despesa com ICMS. Vai ser esse lançamento aqui. Tá, o ICMS a pagar e a recuperar, então não entra. Não. Eles são contas que vão para o balanço patrimonial. É que você falou da RE, então é importante eu explicar para o pessoal o seguinte, ó. Fiz a compra, vou fazer agora a última operação que é a venda, né? Por 18 mil reais, o valor que o cliente vai me pagar, generoso, à vista, ICMS incluso. Qual é a alíquota? 17%. Então, primeiro passo, dinheiro que entra, 18 mil reais, recebo do cliente, coloco no banco. Baixa do estoque. Qual é o valor do estoque? É aquele sem o ICMS, ó, separado, 5.810. E aí, dentro desse raciocínio, o que aumentou para nós agora? Lançamento 7, lançamento 8. O 7 vai criar uma coisa que a gente está chamando aqui de despesa com o ICMS. Lembram que nos primeiros raciocínios, a gente chega no final do mês e tem que apurar receita menos despesa. Receita menos despesa igual a resultado. Se tem, então, uma despesa com o ICMS, significa que essa despesa vai influenciar na hora que a gente fizer uma coisinha chamada ARE. Então, percebam que, assim, há uma modificação, se eu altero esse raciocínio, existe um reflexo lá na frente. Então, aqui, por exemplo, a RE, receita e as despesas. O que eu tive de despesa esse mês? CMV, depreciação e agora despesa com ICMS. Então, cada uma dentro do seu aspecto, né? Essa despesa que a gente gerou. Como é que eu achei o valor? Mesmo raciocínio, ó. Venda 18 mil, alíquota 17. Logo, um multiplicado pelo outro, 3.060, para simplificar o processo. Aí, eu deveria pagar para o governo R$3.060. Mas o que a gente vai fazer? Abater. Então, eu pego o valor que eu já paguei, 1.190, faço um joguinho aqui, cuida na hora do débito e crédito, debito o ICMS a pagar, credito o ICMS a recuperar. Isso vai fazer com que esse razonete aqui, ó, a recuperar, vou aumentar um pouquinho para vocês aqui, ICMS a recuperar fique zerado. Lembra? Primeiro a gente vai debitar ele, ó, lançamento 4, na hora da compra. ICMS a recuperar no débito. E depois, na hora da venda, a gente vai justamente fazer o zeramento dele. Lançamento 8, 1.190. Esse momento é o momento da venda, ok? Ou do abatimento. Né? Então, ICMS a recuperar com a finalidade de que isso aqui, R$1.190, seja jogado para o razonete do lado, que é o ICMS a pagar. Quanto que eu devia para o governo na hora que eu vendi a minha mercadoria? 3.060. Mas eu já paguei 1.190. Se eu tirar um pelo outro, sobra 1.870 reais. Então, 3.060, do maior para o menor, menos 1.190, eu vou ter os 1.870 reais. ICMS a pagar é quanto eu devo pagar para o governo. Professor. Logo, quanto que eu tive de gasto de despesa geral com ICMS? Diga.
Como que eu vou saber esse 1.190 aí? O senhor vai me dar uma porcentagem, ou tipo, um percentual, ou vai me dar o valor já do que eu vou pagar no exercício? Na hora da compra, por exemplo? Vamos supor, eu vou fazer esse exercício depois sozinha, né? Na hora da compra, da venda? Na hora que eu comprar ele, como que eu vou saber o valor? Uhum. Então, perfeito, ó. Tá vendo aqui, a gente tem as operações, certo? Nesse raciocínio, dia 3, dia 5, dia 10, aí dia 12 tem uma compra, correto? Fiz a compra da mercadoria, eu vou te dar o valor da compra, ó, 7 mil reais, certo? Vou falar se ela é à vista, para você saber fazer o débito e crédito, e vou dizer que está com o ICMS. Esses 7 mil, você vai multiplicar pela alíquota que eu também vou deixar no exercício, ó, 17%. Ah, sim, então vai ser a mesma Percebe? Uhum, é porque Então, normalmente quando a também gente... está aqui, tabela ICMS para você usar. Né? É outro valor. Ok, entendi. Isso, muda muito, dependendo do tipo de mercadoria. É esse raciocínio, ó, 7 vezes o 17. Eu vou fazer fixo, pelo menos por enquanto, tanto para compra quanto para venda, para a gente imaginar um cenário meio padrão, geral, né, para não confundir, para não ter nenhuma complicação além do necessário. Porque eu sei que às vezes para vocês essa conta é fácil de ser feita, mas a parte do débito e crédito confunde um pouco. Então, eu deixei a conta mais simplificada justamente para isso, tá? Mas vai estar sempre descrito no exercício a alíquota. Se em algum momento ela mudar, se eu falar que é 12%, você usa o 12%. Fechou? Fechou. Mais alguém? Surgiu aí alguma outra? O chat também não, né? Só para lembrar, o microfone ele ainda é gratuito, tá? Nas aulas aqui. Eu sei que é meio diferente assistir uma web aula, fica meio cansativo e tudo mais. Mas preciso que vocês me deem esse feedback aí, igual o Valdomiro já falou, né, o pessoal que está participando aí também, para eu saber o que está faltando, o que vocês precisam saber, tá? Mas eu vou deixar disponível. Eu vou fazer, como sugestão aí já, vou deixar esse 2, como vocês estão vendo aqui, assim com a resolução, certo? Aí já para vocês treinarem, pode começar dele, para daí comparando com o resultado ali que o professor colocou, para ver se está tudo certinho, passo a passo. E junto com ele, eu já vou colocar o 3, só que sem a resolução, para vocês poderem treinar realmente e raciocinar, igual vocês me sugeriram aí, de ver se está funcionando, né, se eu estou aprendendo e tal. Tá bom? Então, aí o 2 ele fica com a resolução e o 3, resolução até o balanço com a DRE, que eu não comentei, mas vai estar lá disponível para vocês. E não quero que vocês hesitem em me perguntar qualquer dúvida, tá? Podem ficar à vontade. Ah, professor, não estou entendendo depreciação. Como é que calcula, como é que lança? Me chama, eu explico para vocês, passo a passo, sem problema nenhum. Tá? Não entendi a aula do ICMS. Me chama, vamos lá, qual que é a parte da dúvida? Ah, não entendi nada. Vamos passo a passo, item por item, para a gente poder dominar isso aqui. E aí, lá na frente, o que a gente vai fazer no final das contas, né? Como eu expliquei para vocês, não está aqui, mas análise vertical, por exemplo, vou analisar se esse montante do meu ativo circulante, ou o que ele representa, como ele está, né, nesse caso aqui, 54% da minha empresa, no conjunto de bens e direitos, representa parte do meu patrimônio, né? Enfim, o que significa 54% dentro do meu ativo circulante? Bens e direitos de curto prazo. Então, metade do meu patrimônio está disponível a curto prazo. E aí, o que é essa metade? É o meu banco, é o meu estoque, são os meus impostos a recuperar, né? Tem clientes a receber, uma série de outras informações que a gente pode extrair daqui. E metade desses bens e direitos, né, não do patrimônio, mas dos bens e direitos, a outra metade, 45%, 46%, vão estar na forma de imobilizado, ou seja, eu não posso transformar isso em dinheiro amanhã. Eu preciso saber que isso vai levar um tempo, é de longo prazo. Se são recebimentos de clientes, são de longo prazo, combinado daqui mais do que um ano e meio, 2 anos, 3 anos, etc.
Tá? Então, a análise vertical vai vir depois que esse conceito, na hora que vocês baterem o olho, falarem assim, ah, tá, então isso aqui é o balanço patrimonial, é o patrimônio da empresa, bens e direitos, obrigações. Tá, agora vamos analisar o que esses números significam. E aí começar a tomar decisões a partir disso. Só que, honestamente, como eu disse no início, eu não vejo outra forma, senão essa, de vocês pelo menos mexerem um pouco nessa linguagem, nesse mundo, fazer o débito e crédito, de modo que isso fique claro para vocês. Porque só analisar o número por número, vocês iam me responder aqui, ah, professor, deu 54%. O que isso significa? O que é o ativo circulante? O que é o banco? Né? Igual aqui, eu podia tomar uma decisão muito errada, é 54%, mas isso é só na forma de dinheiro em conta bancária, eu não tenho nada em estoque. Quem que vai me dizer o que eu tenho em estoque? Na hora que eu fizer a análise, efetivamente compreendendo a informação do balanço patrimonial. Então, 0% desses 54 é estoque, eu não tenho mais nada para vender. Se eu não comprar, eu não consigo continuar com as operações da empresa. E, enfim, né, muitas outras situações e cenários. Mas, de modo geral, o que vocês precisam saber que mudou são essas outras duas operações aqui, né? Como a gente já comentou. Então, primeiro tem que calcular, depois fazer o abatimento, aí não acontece mais nada dentro do exercício. O que eu tenho que fazer agora? Lançar a minha depreciação. Vejam que aqui tem duas, porque tem dois imóveis, né? Um imóvel, aliás, um veículo, dois imobilizados. Os dois somam a minha despesa com depreciação, e essas despesas todas e a receita vão vir para um único lugar, que é a minha apuração do resultado. Vai ser esse razonete aqui do final, tá certo? Então, ganhei 18 mil, mas eu gastei 5.800, tive depreciação, gastei também com o ICMS na hora da compra e da venda. Quanto que sobrou? Achei aqui um lucro XYZ, isso que vai para o meu balanço patrimonial posteriormente. Bacana? Então, passo a passo para vocês. Assim como eu deixei naquele vídeo lá, daí qualquer coisa eu faço sobre esse exercício aqui, um passo a passo. Quem não viu, tá lá um vídeo disponível, né, todas as etapas do livro diário, construção dele do zero, que é para realmente ficar o mais claro e objetivo possível ali. Show? Alguma pergunta, alguma dúvida? Como a gente tem até as 9, já estão querendo ir embora, estão felizes, vão formar semestre que vem. Como é que tá? Estou à disposição de vocês. Nada, né? É o famoso até aqui, tudo bem. Não lembro, mas eu acho que eu contei essa historinha para vocês. Nada, nenhuma curiosidade? Estão querendo ir embora? Ainda agora não. Não, professor. Bom, então tá. Fico à disposição, tá? Não se preocupem aí se estiver meio travado nesse momento. Me procura, me chama, me avisa. Estou à disposição de vocês para que aparecer aí para a gente ir resolvendo, belezinha? Hoje já deixo disponível aqui. Tentem fazer ele do zero. Começa lá, pega do zero. Usa isso como referência e não como cola. Ou seja, vai lá na hora que tiver dúvida. Pega o exercício, faz na mão, faz no Excel, enfim, né? Começa do zero para realmente ver onde é que está o probleminha, onde é que está a dificuldade, dependendo do que acontecer aí. Tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês, desejo aí uma boa noite, bons estudos, e é isso. Obrigado por terem vindo.